Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom estar com você nessa quarta-feira, primeira quarta-feira do mês de junho, dia 3 de junho. E nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre as parábolas. Creio eu que tem sido um tempo de crescimento, de avanço no aprendizado bíblico, porque quando nós aprendemos e nos colocamos à disposição da prática, muita coisa acontece conosco. E se nós queremos aprender e aplicar e praticar também a palavra de Deus, nada mais justo do que nós nos dedicarmos ao estudo dos ensinamentos do próprio Jesus. Aquilo que Jesus falou comigo, diretamente com você, através da sua palavra. Eu creio que esse tem sido um tempo muito bom, de muito aprendizado, porque o Espírito Santo fala ao meu coração da mesma forma que fala ao coração do querido irmão. Nessa quarta-feira, então, nós vamos estar estudando o seguinte tema: entendendo a parábola do joio e do trigo. Entendendo a parábola do joio e do trigo. Na quarta-feira passada, nós fizemos o nosso estudo no capítulo 13 de Mateus. E nós, nesse momento, vamos continuar nesse capítulo 13 de Mateus, para poder encontrar essa parábola que nós estamos propondo o estudo nesse momento. Ok, queridos? Mateus capítulo 13, nós vamos ler versículo 24 a 30 e depois nós vamos estar lendo do 36 a 43. Já vou explicar por que isso está acontecendo. Vamos orar? Pai querido, fala ao nosso coração. Espírito Santo, acalma-nos, coração e mente, para que possamos estar ligados com o Senhor nesse momento, ouvindo e aprendendo da sua palavra. Visita os lares, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. No domingo passado à noite, queridos, nós conversamos com os amados sobre as lições práticas do plantio, aplicadas à família. Foi um momento muito agradável. Se você ainda não acompanhou, vá lá no nosso canal do YouTube e veja essa mensagem que foi de grande importância para toda a família. Naquela ocasião, eu disse aos irmãos, aos amados, que Jesus, em muitas situações, utilizou a experiência do cultivo, do plantio, para ensinar, para mostrar os seus ensinamentos, aquilo que ele desejava que nós praticássemos. Pois bem, essa parábola é uma dessas situações que Jesus usa, essa experiência do plantio, do cultivo, para ensinar algo que ele precisava ensinar em relação à implantação, à inauguração do reino messiânico. Se domingo vimos segundo Paulo, hoje nós vamos ver segundo o próprio Jesus, lições práticas do plantio, nos ensinando algo de muita importância. Pois bem, essa parábola ela foi dividida em duas partes, por isso que eu te disse 2 textos. Por quê? Queridos, a primeira parte desse texto, de Mateus 13, 24 a 30, Jesus ele está propondo uma parábola à multidão. Se você ler o versículo de número 1 do capítulo 13, você vai ver que Jesus sai da sua casa e vai para o mar da Galileia. Chegando à praia, uma grande multidão ali o encontra. Uma grande multidão vai ao encontro de Jesus para aprender uma palavra. Então, queridos, naquele momento, Jesus propõe essa parábola à multidão. Se você já ler o versículo de número 36 desse mesmo capítulo, você vai ver que Jesus ele se retira da multidão e vai para a sua casa e lá ele encontra com os seus discípulos, que vão com ele, e os discípulos pedem uma explicação dessa parábola. Então, no primeiro momento, Jesus está com a multidão, no segundo momento, ele está apenas com os seus discípulos. Outra coisa interessante, outra peculiaridade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Esse capítulo 13 de Mateus é uma seção de 7 parábolas. E dessas 7 parábolas, Jesus conta 4 à multidão e 3
parábolas, mais a explicação dessa parábola do joio e do trigo, Jesus fala em particular com os seus discípulos. Essa é algo interessante. Jesus tem uma palavra generalizada à multidão e Jesus tem uma palavra direta ao coração dos seus discípulos, dos seus alunos, aqueles que estão aprendendo com ele. Algo que eu gostaria também de ressaltar para que nós pudéssemos entender o que estamos estudando hoje, é que se parábola é Jesus falando de algo conhecido para explicar o desconhecido, essa parábola onde Jesus ele fala sobre a semeadura do trigo, o plantio do trigo, era algo muito comum e muito conhecido ao povo judeu, sempre foi. O trigo era e é ainda matéria-prima para a confecção do pão. E o pão, queridos, ele aparece em várias situações bíblicas como algo muito utilizado pelo povo judeu. Então, o plantio de trigo era algo natural ao povo judeu. Era algo que eles precisavam para ter a obra-prima, matéria-prima para a confecção do pão, tá ok? Então, ele usa o plantio do trigo para explicar o reino de Deus, que era algo assim desconhecido, que estava se tornando conhecido por eles, naquele momento o reino messiânico através de Jesus. Então, o que podemos aprender com esse texto bíblico que acabamos de ler? Em primeiro lugar, nós vamos ver uma situação de 2 sementes e um campo somente. 2 sementes em um só campo. É o que nós vamos estar vendo agora. Vamos lá? Mateus 13, a partir do versículo 24, e diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Versículo 28. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarremo-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Jesus então conta essa primeira parte da sua parábola às multidões, explicando sobre o reino de Deus. E é assim que ele começa falando a sua parábola. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é. Explicando então assim o que estava sendo inaugurado entre eles, na implantação do reino messiânico. Queridos, eu quero lhes falar algo muito importante. Para começarmos o nosso estudo sobre essa lição maravilhosa, essa primeira parte da parábola de Jesus Cristo, eu quero te dizer um comentário que o escritor Clayton Coutts ele fez em seu livro As Parábolas de Jesus. E esse comentário do Clayton me deixou muito atenta, e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, porque se os irmãos estiverem atentos ao que nós vamos falar agora, isso vai te livrar de muitas situações difíceis, de muitas situações de desânimo, muitas situações de decepção. O irmão vai ser liberado disso em nome de Jesus. O escritor Clayton, ele disse o seguinte no seu livro: enquanto a implantação do reino de Deus está ativamente sendo fundada sobre a terra, o inimigo está paralelamente trabalhando também.
tentando perturbar a ação e a obra do reino. Tentando perturbar a ação e a obra do reino. Queridos, quantas vezes nós somos tão simples a ponto de nos deixarmos ser enganados porque esquecemos dessa informação. Quando estamos fazendo parte do reino de Deus, que é o nosso caso, nos esquecemos dessa informação que é triste, mas é uma grande realidade. Jesus faz a implantação do seu reino. E o reino de Jesus é maravilhoso, é tremendo, é verdadeiro. Não há mentira, não há engano, não há dolo. Porém, paralelamente, Satanás, o inimigo, trabalha tentando impedir a obra de Jesus nessa terra de avançar. O que nós nos esquecemos é que Satanás sabe que com Jesus ele não pode. Satanás sabe que ele não tem condições nenhuma de impedir o reino de Deus, de Jesus Cristo, de avançar, da vontade de Jesus Cristo de avançar. Ele sabe que com Jesus não dá para que ele possa guerrear e possa ser vencedor. Ele sabe que é perdedor diante do nosso mestre. Então, o que ele faz? Paralelamente, ele age em pessoas para que possa tentar impedir o avanço do reino, as obras e as ações do reino. Às vezes, queridos, nós nos tornamos tão simples e somos enganados porque nos esquecemos disso, que Satanás também não dorme e que o agir dele é sobre pessoas para atingir o reino de Jesus Cristo. Pastora, por que você está dizendo isso? Quantas pessoas decepcionadas, desanimadas com o reino, culpando o reino, culpando Jesus pela obra do inimigo, agindo em pessoas, em seres humanos, em falhos, em imperfeitos. E nós deixamos o reino de Deus, deixamos Jesus, que é o perfeito, por causa de uma ação do maligno em tentar parar o reino. E essa parábola que nós acabamos de estudar, de ler, mostra isso muito bem, com muita clareza. Abre a nossa mente para que nós possamos compreender exatamente esse comentário feito pelo nosso querido escritor. Jesus, falando à multidão, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou semente boa. Ele semeou semente boa. E como nós aprendemos no domingo, irmão, lembra? Esse homem, ele plantou trigo esperando colher trigo. Por isso ele plantou uma semente de boa qualidade, ele se preocupou com uma plantação de boa qualidade para colher trigo também de boa qualidade. Se ele queria trigo, ele plantou trigo. Mas acontece uma coisa muito difícil, muito inusitada. Ali aparece um inimigo, a palavra fala sobre isso, inimigo. Se Jesus planta boa semente no seu reino, apareceu um inimigo, é o que a parábola proposta de Jesus fala. E esse inimigo, pela sua ação de inveja, pela sua ação de maldade, pela sua situação de vingança, ele vai no campo de trigos, de sementes de trigo boa, e espalha joio, espalha erva daninha, espalha aquilo que não presta junto da plantação do trigo. Eu fui procurar nos comentaristas, né, para que nós pudéssemos entender o que isso significa, o que Jesus propôs realmente nessa parábola. E eu descobri o seguinte, queridos irmãos, para a clareza dos nossos estudos. Como o plantio de trigo era muito comum no Oriente, muito comum entre o povo judeu, esse fato que nós acabamos de ler também era muito comum. Quando uma pessoa com o coração ruim, com atitudes ruins, ele queria se vingar de alguém, por inveja ou por pura maldade, o que ele fazia? Ele ia no campo de plantio dessa pessoa e espalhava sementes de erva daninha, jogava lá no meio. Por quê, queridos? Porque o prejuízo econômico dessa pessoa que ele queria se vingar,
que ele queria fazer uma maldade, o prejuízo econômico era grandiosíssimo. E esses comentaristas disseram que muitas das vezes, dependendo da quantidade, né, de sementes ruins que eram jogadas, esse campo era até perdido. Não podia mais fazer nenhum tipo de plantação ali, porque o solo ficava prejudicado. Preste atenção, no meio de uma semente boa, pronta para o consumo, coisa boa, coisa natural, coisa orgânica, ia alguém lá por maldade e plantava semente do mal, que muitas das vezes levava quem comia, os animais que comiam, as pessoas que comiam, até a óbito. Ou seja, era um intento do mal mesmo de prejudicar o dono do campo. Bom, mas fato acontece. Jesus, ele é perguntado, ou melhor, o dono do plantio, o proprietário do campo, ele é perguntado pelos seus semeadores: vamos arrancar o joio do trigo? Vamos arrancar, vamos tirar? E aquela resposta do dono do plantio foi muito interessante. Agora não. Tem que esperar a brotação, tem que esperar acontecer, porque não dá para discernir o que é um do outro nesse momento. E essa falta de discernimento eu vou te falar daqui a pouco por que isso aconteceu. Fato é, nessa parábola Jesus diz que enquanto os ceifeiros, enquanto o dono do campo descansava, aguardando a brotação do trigo, ali foi uma pessoa do mal, alguém do mal, o inimigo, a palavra fala inimigo, e jogou sementes de joio no meio do trigo para que eles crescessem juntos. Bom, versículo 27 e 28, nós vimos essa pergunta que eu acabei de te dizer. Quando os servos, eles perguntam a Jesus: de onde veio o joio? De onde veio o joio? E a resposta de Jesus é: o inimigo fez isso. Queridos, isso nos leva a crer que o joio nunca foi plantado por Jesus. O sonho de Jesus, o sonho do semeador, é que no seu campo sempre floresça, sempre cresça, sempre brotem sementes do bem, mas pela ação do inimigo elas aparecem ali. Vocês lembram bem da mensagem, né, que nós conversamos no domingo? Eu disse naquele momento aos amados o seguinte: a erva daninha você não precisa plantar, porque ela aparece. Então a gente não precisa se dar o trabalho de plantar o mal, de plantar sementes ruins, porque elas surgem quanto menos se esperam. E aqui está um exemplo clássico dito pelo próprio Jesus, quando eles descansavam, que despertaram e foram ver a brotação da semente, o joio já estava lá, plantado pelo inimigo. Naquele momento, em orientação à família, eu disse que essas sementes do mal, essa semente que foi plantada de erva daninha no relacionamento familiar, deveriam ser arrancadas, deveriam ser retiradas. Lembram-se disso? Se no seu relacionamento familiar você vê que está surgindo a mentira, isso precisa ser retirado em nome de Jesus. Se ali está a falta de tempo, se está a falta de respeito, isso precisa ser retirado no início. Se ali está as palavras grosseiras, queridos, começa com uma palavrinha sim. Se isso não for retirada no começo, queridos, isso floresce e a palavra fica sempre grossa, cheia de xingamentos. Por isso, observe e quando surgirem as pequenas coisas, não permita que isso cresça no relacionamento familiar. Quer ver um exemplo muito comum agora? Vou te dizer. As agressões físicas. Elas começam lá atrás com um empurrão, com um beliscão. E isso vai deixando acontecer quando acontecem essas tragédias que nós estamos vendo aí, principalmente nesse momento da pandemia, quando as agressões físicas dentro da família têm crescido demais, são ervas daninhas que estão crescendo. Porém, nessa parábola que nós estamos vendo hoje, a orientação do dono da semeadura, do dono do campo é: não arranque,
não arranque o joio do meio do trigo. Por quê, pastora? No contexto familiar é um e no contexto espiritual é outro. Vou te dizer duas coisas. Primeiro, o trigo e o joio são muito parecidos. Eu até fui na internet, olhei e realmente irmãos. O trigo e o joio são muito parecidos. Então, quando estão pequenininhos, não dá para discernir o que é um e o que é o outro. Por isso a orientação. Se vocês forem tirar o joio, vão acabar arrancando o trigo junto. E o estrago vai ser ainda pior. Não façam isso agora. E o segundo motivo que a orientação foi essa, não arranque o joio, é porque essa separação a nível espiritual, que é o que nós estamos vendo nessa parábola, não familiar, mas espiritual, essa separação é feita somente pelo Messias. É uma ação messiânica. Só Jesus pode fazer isso. Não é uma ação humana. A separação espiritual para a eternidade, só Jesus pode fazer. Nós, quanto seres humanos, não podemos agir nessa situação espiritual. É algo de Jesus, é algo messiânico, intrínseco a ele. Por esses dois motivos, foi dito então, não retirem, deixa que cresçam junto, porque são parecidos e porque essa é uma ação messiânica. Só Jesus pode fazer. Quando nós vamos ver ali na frente, tá ok? Bom, fato é, duas sementes. Uma plantada, que foi a semente de trigo de boa qualidade, e outra jogada, semeada no meio do trigo pelo inimigo. E um só campo. Duas sementes plantadas em um só campo. E essa é a realidade do reino de Deus. Porque o campo, queridos, nós vamos ver agora o que é o campo no contexto que nós estudamos dessa parábola. Em segundo lugar, eu quero ver com os irmãos a explicação da parábola. Vamos lá? Versículos 36 a 43 diz o seguinte: Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram deles e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Versículo 37. Jesus respondeu: Aquele que semeou a semente é o Filho do Homem, ou seja, ele estava falando de si mesmo. Aquele que semeou, Jesus Cristo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, aqueles que fazem parte do reino de Deus. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. Os joios são aqueles que fazem a vontade do diabo. A colheita é o fim dessa era, é o fim dos tempos, quando Jesus vem buscar a igreja. E os encarregados da colheita são os anjos, aqueles que por ordem de Jesus farão a separação. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era, quando Jesus voltar. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino, do reino de Jesus, tudo o que faz cair no pecado e todos aqueles que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Essa é uma das poucas parábolas, ou uma das parábolas, que Jesus a conta e Jesus a explica. Se Jesus já explicou, o que resta para a pastora explicar aos amados? Está muito claro. Jesus explica com detalhes o que ele quis dizer. Mas eu gostaria de ressaltar algo com os irmãos. Ele está explicando aos discípulos, aqueles que estavam no meio da multidão, ouviram a parábola junto com a multidão na primeira parte, porém não entenderam. Aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que estavam aprendendo perto de Jesus, junto com Jesus, não entenderam o que Jesus estava explicando. Queridos, muitas das vezes isso acontece conosco. Estamos com a palavra clara em mãos, a explicação objetiva em mãos,
clara e ainda assim continuamos com dúvida. Ainda assim não entendemos o que Jesus quer nos dizer. Amados, muitos dizem que essa explicação de Jesus sobre o campo é o mundo se refere à igreja e querem aplicar esse texto até na instituição igreja como sendo um momento disciplinar. Mas o texto básico que Jesus está falando, a explicação que Jesus está nos dando é muito claro. O campo é o mundo. Pastor, o que Jesus queria dizer? Eu entendo, amados, que Jesus estava dizendo aos seus discípulos que é a nossa vida diária nesse mundo. Tudo aquilo que nós somos como igreja no mundo. Nós estamos plantados no mundo, não somos separados. Quem nós somos no mundo? Como a igreja se comporta nesse mundo? Onde a igreja está? Você lembra? A igreja somos nós e não o prédio? Onde vivemos? Como nós nos comportamos aonde vivemos? O que estamos fazendo aonde vivemos? Somos joio ou somos trigo? Somos ervas boas que pertencem ao reino ou somos ervas daninhas? A preocupação de Jesus era isso. Quem somos nós? Aonde nós estamos plantados nesse mundo? Jesus explica muito bem a sua parábola e nós entendemos. O semeador, Jesus, a boa semente, aqueles que recebem o reino. O joio, isso eu quero pensar com os irmãos. Quem é o joio? A palavra afirma, os filhos do maligno. Os filhos do maligno, aqueles que fazem a vontade do diabo. Sabe qual é a maior vontade do diabo? Sabe qual é? Vou lhe dizer. Que nós estejamos longe de Jesus. Que nós não façamos a vontade de Jesus. Que nós fiquemos perto da vontade dele. A vontade do diabo é nos manter longe de Jesus. E quantos estão longe de Jesus? Porque querem. Venha para Cristo. Ah, não, não é o momento. Estou afastado de Deus. Não quero estar com Jesus agora. Deixa para depois, quem sabe amanhã. Esses estão fazendo a vontade do diabo. Portanto, queridos, ainda joio, precisam ser trigo e a oportunidade está tão perto. É só vir para perto de Jesus Cristo. O inimigo, a Bíblia diz muito claro, é o diabo. Nós não podemos fazer a vontade do diabo e estarmos longe de Jesus. Corramos para bem perto do nosso mestre. E a colheita, o fim dessa era, quando Jesus virá buscar a sua igreja. Buscar a sua igreja, buscar o seu reino, tirar o seu reino dessa terra para sempre, onde nós estaremos na eternidade, no reino eterno. Jesus fala sobre o resultado das duas sementes no versículo 42 e 43, muito claro. E ainda há uma advertência, quem tem ouvido, ouça. A semente do joio, amarrada e jogada no fogo para ser queimado. Isso é juízo eterno. Muito claro, Jesus falando juízo eterno para o joio. Mas também fala no versículo 43 o que acontecerá com aqueles que pertencem ao reino dele. O trigo, a semente boa. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvido, ouça. O que nós estamos querendo para a nossa vida? Uma eternidade com Jesus no céu, como diz o versículo 43, ou queimar no fogo, como diz no versículo 42, aquilo que é destinado ao joio, à semente ruim. É isso que nós precisamos analisar e o texto diz, aquele que tem ouvidos, ouça. Bom, pastora, como eu consigo discernir o que é joio e o que é trigo? Essa é a minha palavra de conclusão. Como fazer a diferença entre o joio e o trigo? Queridos, a Bíblia é muito clara. Pelo fruto. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Volta um pouquinho, Mateus 7, versículo 16. Diz o seguinte, o 15. Cuidados com os falsos profetas. Eles vêm a você vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Versículo 16. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Queridos, nós conhecemos quem é trigo e quem é joio pelo fruto. Lembra que lá atrás eu falei que não poderia ser arrancado, mas teria que esperar a brotação, esperar crescer, exatamente para ver isso. O trigo dá fruto, e fruto bom. O joio não dá fruto,
E quando dá fruto, é fruto ruim, fruto do mal. Como diz Gálatas 22, lá está escrito fruto do Espírito. O que é que o trigo dá? O trigo em forma espiritual, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São frutos do Espírito que o trigo ele dá. Porém, o joio, ele dá trigo do mal, ou dá fruto do mal. Quando dá fruto. E está relatado aqui no versículo 41 de Mateus 13. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. E nós acabamos de ver hoje que o maior mal que nós podemos fazer a nós mesmos é fazer a vontade do diabo em nos manter longe de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, eu concluo dizendo, não pareça com trigo. E a palavra grega para isso seria a hipocrisia, aquele que representa. Nós vimos aqui que o joio parecia com trigo, mas não era trigo. Não se pareça com um cristão e não seja. Nós precisamos ser crentes em Cristo Jesus e fazer parte do reino como trigo, porque o céu nos espera. A palavra hipocrisia, hipócrita, foi usada muitas vezes por Jesus contra os fariseus. Vocês são hipócritas. Dizem que são cristãos, dizem que adoram a Deus, mas o coração está muito longe de mim, muito longe de Deus. Nós não podemos representar. E quantas pessoas representam? Se dizem cristãos, mas o coração está longe de Jesus Cristo. Eu te digo, se você está longe de Jesus, retorne. Volte para a casa de Jesus. Não se escandalize com o joio. Jesus, no momento certo, fará a separação. Nós precisamos ser trigo no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça com que você floresça fruto do Espírito em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos
as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Vem digno, Senhor, aleluia. Exaltado és, exaltado é o teu nome, Deus. Exaltado és. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Você pode erguer as suas mãos a Ele e dizer: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora.